Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3 da Rede União. A gente está começando mais um Papo de Mercado nessa segunda-feira. Vocês já conhecem, esse aqui é o nosso espaço para exaltar empreendedores locais, pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região, sempre trazendo negócios inovadores, experiências para compartilhar com os nossos ouvintes. E hoje a gente vai falar de um assunto que agrada a maioria dos brasileiros. A gente vai falar de café, a gente vai falar com a Marciana Meltzer, que é proprietária da Aroma e Café, vai contar um pouquinho mais para nós sobre essa história da empresa que já tem 9 anos, né? Muito boa noite, obrigada pela tua presença aqui na Rádio União hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui falando, então, da nossa bebida maravilhosa que é o café, né? E o brasileiro tem essa coisa com café, gosta do café, né? Muito, muito, muito. Tem crescido muito a venda de café. Os clientes chegando na loja para buscar um café diferenciado, tanto para levar para sua casa naquele momento especial, quanto para revender ele, né? Para empresa também. A gente vai falar de tudo isso, mas antes eu gostaria que tu me contasse um pouquinho sobre como começa a Aroma e Café. O que é Aroma e Café, né? Primeiro, porque a gente fala Aroma e Café, a gente está falando de café, mas vocês atuam em diversos segmentos, né? Então, como que vocês trabalham e como que começou essa história? Sim. A Aroma e Café, então, esse ano ela vai fazer 9 anos de atuação. O que é Aroma e Café? Muitos passam pela frente da loja e pensam que é um lugar para tomar um café sendo vendido como uma conveniência, como uma padaria. Mas a Aroma e Café, chegando lá na nossa loja, você pode chegar lá e ter um café servido cortesia, porque o intuito nosso é servir o café cremoso e os diferentes tipos de grãos, mostrando as nossas máquinas automáticas de café. Pois é, a gente tem aí, tu falou, né, dos tipos de grãos, a gente percebe que o segmento do café tem se modificado nos últimos anos, né? Mas eu queria, antes da gente entrar, né, nessa área, entender o que te levou para empreender nessa área. Tu sempre foi uma apreciadora de café? Confesso que não. Confesso que não. Hoje eu não consigo ficar sem café. Mas eu tomava muito pouco café. Olha só. Mas depois que surgiu esse negócio, né, para dar Aroma e Café e empreender na região Vale dos Sinos e atender algumas cidades, porque nós fizemos parte da rede Vende. Então a rede nos proporcionou um conhecimento muito bacana com café, onde eu tive as experiências de visitar 2 fazendas de café, conhecer os tipos de café, conhecer como, né, vem ali da lavoura, enfim, né, junto com os produtores, a gente teve esse contato com eles também, e até embalar o nosso café, que é um café diferenciado, né, é um café especial, que é um grão Vende nosso, que nós temos ele é maravilhoso, né, moendo ele vem num pacote de 1 quilo. Então, ele já vem moído para vocês ou não, ele vem em grão? Ele vem em grão para nós. Só que é um grão selecionado, né? É um grão, tem uma história por trás disso. Então eu estive junto, né, lá na cidade lá em Minas Gerais, na cidade de Guaxupé, na cooperativa da Cochupé, que a gente embalou, toda a rede estava lá nessa visita. Então, assim, foi muito bacana. A gente tem registro disso, inclusive a gente colocou nas redes sociais, né, para contar pro pessoal. E foi muito bacana. E realmente, quando tu toma um café, eu digo que é um caminho sem volta, Larissa. Porque quando tu toma um café, tu entende um pouquinho só. Quando tu volta a tomar um café, um extra forte, que é de venda de supermercado de prateleira, infelizmente, te trava na boca e... Não, eu sei por porque experiência o café não própria. É amargo, né? E tu sabe que eu pensava assim, eu ouvia as pessoas dizendo isso e pensava, ai, que frescura, né? Isso mesmo. Que isso frescura, mesmo. só um pouquinho. Até que eu experimentei
fora de casa, e aí eu pensei, mas realmente tá diferente esse café aqui. E eu Isso. tomava café com açúcar, né? Esse café do mercado com açúcar. E eu provei o café sem o açúcar, o café especial sem açúcar. Exatamente. E aí eu levei pra minha casa o café especial, e aí foi um caminho sem volta, porque daí a gente não consegue mais tomar Não. o café, né? Qual é a diferença desse grão selecionado, desse grão diferente, pra esse café que a gente compra no supermercado? Então, isso é uma pergunta, assim, bem bacana, porque visitando as fazendas de café, né, a gente viu ali todo o sistema de plantação. O café, ele é um café que tem várias situações para que aconteça isso. É um fruto, né? Então, assim, é a altitude, né? É a seleção do grão. E a gente trabalha com cafés 100% arábica. Uau, o que é esse 100% arábica? Porque às vezes a gente vai comprar lá no mercado o café especial mesmo, né? E aí tem uma infinidade de coisas, né? Isso. E é Cerrado Mineiro, e é, né? O que são essas diferenças, assim, pro nosso ouvinte, que também, assim como eu, não entende tanto de café, para ele começar a conseguir fazer uma compra talvez mais consciente? Sim. Tem várias maneiras, né, da gente poder explicar a classificação. Então, existe o especial, o gourmet, o superior, o tradicional e o extra forte. Porque vem de duas qualidades, o arábica e o conilon, né? O grão, eu digo, a planta do café, né? A plantação do café, quanto mais altitude ele tem, então ele vai ter uma qualidade melhor no grão. Então, assim, são fatores climáticos também, a altura, né? A altitude. Tudo isso ajuda para compor que o grão ele tenha uma qualidade excepcional, para que tu sinta aquela doçura na hora de tu colocar, de tu tomar. Porque hoje o nosso café especial, o nosso café bom de qualidade, ele não precisa ser colocado açúcar, porque ele não é um café amargo, ele não precisa ter uma torra excessiva. Então, assim, o café de torra, média clara, ele é um café que tu não precisa colocar açúcar. É um pecado tu colocar açúcar nele, porque ele é um fruto doce. Não, então, ele é saboroso, ele não tem aquele amargo. Não, ele é encorpado. Então, assim, tu consegue ter essa sensibilidade. Não vai ser da primeira vez, tá? Então, assim, ó, algumas vezes que tu vai tomar, tu vai verificar que, realmente, que bobagem é isso, né? Mas depois tu realmente vai ver se tu vai voltar para um café mais básico, simples, tu não vai conseguir tomar ele. Não, e eu vou te dizer mais, eu fico até meio, o estômago sente quando eu tomo o café, porque, assim, falando de uma forma mais simplificada para que as pessoas entendam, qual a diferença básica do grão desse café extra forte para um café especial? Olha só, eu consigo te dizer, explicando bem básico, não tem impurezas. Então, assim, ó, tu verifica o grão, o grão dele, ele é um grão bonito, uniforme, ele não é brocado. O que é brocado? O brocado, existe um bichinho que ele vai comer, né? Então, ele é a broca. Isso é a fala do pessoal lá da lavoura, tá? Então, ele não é brocado. O grão, ele não tá todo comidinho. Então, assim, ele tá todo bonitinho. Ele tá íntegro. Ele tá íntegro. Ele tem um aspecto de cor linda. Ele tem o óleo essencial presente no grão. Tu consegue verificar, porque como ele não teve uma torre excessiva, esse óleo essencial faz muito bem pro nosso intestino, pro nosso organismo. Então, assim, com a torre excessiva daquele extra forte, não vai ter... Porque ele levou uma carga enorme ali, né? Que ficou muito forte. Então, assim, ele vai perder. Mas ele precisa ficar forte por quê? Por causa das impurezas presentes, né? Então, assim, tudo isso contribui... Para que tu não sinta o gosto das impurezas, então tu precisa torrar mais ele. Exatamente. Então não é 100% café, muitas vezes, aquilo ali que tu tá tomando, né? Pode ter outras coisinhas no meio, né? Outros grãos daqui a pouco. Infelizmente, dentro, né, do limite ali que é aceitável, né?
Mas tem paus, tem pedras, tem muitas impurezas, cafés brocados, cafés que foram recolhidos do chão, então cafés úmidos, né? Grãos úmidos, eu posso dizer assim, né? Mas o nosso café arábica, que é café especial gourmet, ele já não tem isso, né? Então, faz toda uma diferença no gole. No gole. Bom, quais os tipos de café que vocês trabalham na Arome Café? Na Arome Café, nós trabalhamos 100% com café arábica, com café gourmet especial. Qual é a diferença do gourmet para o especial? Então, o café gourmet, ele tem junto um blend de alta qualidade. Tá. Esse blend é uma junção de vários grãos. Então, assim, ele pode ter, assim, um sabor mais equilibrado, ele pode ter notinhas de caramelo, depende da plantação. Não é que alguém vai lá e bota gotinhas de caramelo, não. É o próprio fruto do café, né? Em relação à altitude, em relação ao clima, em relação à plantação, né? Infelizmente, agora, nesses últimos tempos, aí a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, que teve uma alta, né? Um pouquinho no valor do café. Mas em relação ao clima, né? E vários outros fatores, né? E o clima, ele tá impactando lavouras e negócios de forma geral, né? Geral. Seja através da seca, seja através das enchentes, seja através de queimadas, né? Então, o clima, a gente tem que ter um olhar atento para essa questão, porque vai, sim, doer no bolso também, né? Se a gente não aprende, às vezes, pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor, né? Isso. Então, a gente precisa ter esse olhar atento. E aí o clima acaba influenciando no sabor do café. Muito. Olha muito. só. Notas de caramelo, notas de chocolate. Então, assim, na maioria dos nossos cafés, a gente consegue trazer isso pro cliente. E Tu tava me explicando a diferença antes do especial pro gourmet. Tu me explicou o gourmet e o especial, o que Sim, ele é. O especial são notas aromáticas complexas, chocolate, frutas e flores, tá? O gourmet, ele tem um sabor equilibrado, suave, mas ele tem, assim, uma alta qualidade do café arábica, mas ele não é um café muito torrado. Então, assim, ele levemente busca notas de chocolate. Já diferente do especial. O especial consegue ter tudo isso, né? Notas florais, ele consegue ter notas frutadas e ainda mais notas chocolatadas. Que maravilha. Tudo isso sem que haja uma intervenção, né? Vamos relembrar isso, assim. Não tem alguém que vai lá e coloca chocolate no café. Isso tem o café com chocolate, que a gente vai falar depois. Isso. Inclusive, a Arome Café tem um mocatino maravilhoso, que eu adoro, sou fã. Aqui na rádio a gente tem. Mas nesse caso específico, a gente está falando do café, do fruto com essas essências, esses sabores a partir do cultivo. O fruto natural do pé. Tanto é que na época que eu estive visitando a plantação, o fruto a gente poderia comer, a gente estava autorizado a comer. Capaz. Então a gente foi até lá com a equipe ali da Vende, né, que foi uma turma toda, eu digo nessa expedição maravilhosa, eu tenho filmes, né, eu tirando do pé e provando, é o cereja. É o cereja. Eu provei num pé que ele é denominado café cereja. Muito doce, muito doce, muito doce. Nossa. E esses cafés, assim, essa produção, ela se dá ao longo do ano todo ou tem épocas? Ela tem épocas dependendo da plantação ali, né? Mas um pé de café, ele pode durar até 20 anos. Nossa. Ele precisa ser feito todo um remanejamento ali, né, na terra, eles nos explicaram isso, sabe? É muito bacana verificar como tudo isso funciona, foi assim, um baita de um conhecimento para mim, porque eu tive que estudar isso, né? Sim, porque não era algo que fazia parte. Não. Na verdade, a oportunidade de empreender no ramo de café surgiu. E aí tu precisou se especializar. Conta um pouquinho mais sobre esse começo da Arome Café pra gente. Sim. Como que tu começou? Sim, então, eu venho de uma família empreendedora, né, da empresa do ramo de calçado. Então, depois eu fui para buscar um conhecimento pessoal meu.
Então aí eu fui para pedagogia, fui para sala de aula. Então eu estava entre terceiro e quarto ano ali me adaptando, né? E surgiu esse convite. Eu fui visitar uma loja em Porto Alegre, inclusive é um dos diretores da rede, e ele me fez um convite. Marciana, eu gostaria que tu estivesse à frente, né? E nós estamos tendo um projeto já em andamento da rede. A rede é a Rede Vende, vai ser a única fábrica brasileira e gaúcha, que hoje ela está em São Leopoldo, e eu gostaria de uma representante na tua região. E eu gostei muito do teu perfil, e eu acredito que tu vai se dar muito bem. Nossa, aquele convite para mim foi assim, num momento bem delicado da minha vida. E no momento eu posso te dizer assim, eu não tomava café, como eu já te falei, mas foi muito importante para uma trajetória minha, pessoal, sabe? Então eu busquei muito conhecimento, aprendi muito, tive que lidar nas máquinas mesmo para montar e desmontar. Eu confesso que a parte eletrônica eu não sei. Mas a parte de programação básica ali, tirar número de doses, né? E toda a parte de explicação de bebidas eu fui atrás para buscar conhecimento, porque fez parte, assim, de uma mudança muito grande na minha vida. E foi muito bom isso, eu como mulher e como empreendedora. O empreendedorismo tem disso, né? Ele resgata, ele, de uma certa forma, motiva, dá novas cores para a vida da gente, né? Olha, eu sou apaixonada no que eu trabalho, Larissa. Sou apaixonada mesmo. O café, ele tem uma conexão tão grande, que, nossa, eu fico toda arrepiada em falar, porque eu gosto muito, muito, muito. Então, assim, cada cliente que chega ali na loja, porque nós trabalhamos, então, com a Rede Vende, né? A Arome Café, ela atende algumas cidades. Eu ia te perguntar em que cidades vocês estão presentes. Isso, então. Nós trabalhamos de Campo Bom até a subida de Morro Reuter. Então, nós temos parceiros. Novo Hamburgo em diante já é meu parceiro de Porto Alegre que atende. Nova Petrópolis em diante é o outro parceiro de Caxias do Sul. E nós vamos até a divisa de Gramado. Então, assim, eu fico bem aqui no Vale dos Sinos, no miolo, né? Dois Irmãos, Rota Romântica, Paranhama, né? Dentro dessas cidades, nós temos diversos clientes. Desde hospitais, clínicas, bancos, empresas, lojas, drogarias. Então, assim, academias, vem surgindo muita academia, porque no começo as academias vieram para nós, mas a coisa não migrava. Mas agora a academia, o café, ele faz parte de um treino, pré-treino e pós-treino. Então, como nós trabalhamos com café gourmet, ele é um café diferenciado que o Nutri, né, recomenda pro paciente. Então, o café aliou muito bem dentro das academias, né? Então, a gente está bem feliz nesses 9 anos de mercado. E o café, ele é conexão também, muito. Né? A gente fala em café nas empresas, por exemplo, ao longo da minha trajetória profissional, eu lembro de momentos muito felizes tomando um cafezinho com os colegas, conversando, às vezes fazendo aquela fofoquinha, né? Isso. Então, quando alguém vai na tua casa, tu oferece um cafezinho, né? Sim. O café, ele tá presente nos bons momentos e às vezes até para dar aquela energia quando a gente precisa, né? Tava aqui pensando, tu tava falando, eu tava lembrando, meu período de TCC, eu lembro que eu tomava muito café e comia um chocolatinho junto para dar aquela energia, às vezes para ficar uma madrugada inteira escrevendo, né? Isso aí. Então, o café, ele tá presente em vários momentos da vida da gente, exatamente. Né? Assim, o que eu posso te dizer? O café, ele tem aumentado muito a nível, né, o consumo dele. Muito, né? A nível mundial isso aí, né? Mas eu digo aqui da minha área, desde da pandemia, como não se pôde mais tomar o chimarrão e compartilhar dele, a alta foi muito grande. E assim, eu trabalhei muito para mostrar que o café, ele pode ser diferente daquele café que a gente era acostumado a ganhar
E ver na casa da avó da gente, aquele café preto, torradão, né? Então, devagarinho, a gente, com a ajuda da rede, com a parceria da ida nas fazendas, a gente conseguiu conquistar esse cliente, eu digo, de casa, para que ele consiga levar um café de qualidade, para fazer aquele café da manhã, no sábado e no domingo, porque a semana é corrida, para moer, para ter aquele prazer, não vou moer o meu café agora. A gente tem as maquininhas que moem o café ali, aí passa na cafeteira, ou passa numa prensa francesa, ou passa no saquinho de vó, né? Porque aquele saquinho, o óleo essencial, ele fica presente dentro dele, diferente já daquele do papel, daquele da celulose. Porque olha, isso eu não sabia. Isso aí. Aquele papel que é vendido no supermercado. O filtro, aquele que a gente compra no mercado. Isso, é o papel. Aquela celulose ali, o ideal é tu escaldar ele, né, com uma aguinha bem quente, aí depois tu utiliza ele. Mas se tu tiveres um saquinho de pano. O filtro aquele de pano, né? Aquele tradicional com o cabinho de madeira. A gente tá aqui fazendo o sinal, né, do cabinho de madeira. Quem não tá nos acompanhando por imagens, lembrando que a nossa conversa também fica em imagens registrada, tá ao vivo agora e depois vai ficar no YouTube da Rede União. A gente tá aqui fazendo o sinal do cabinho, né, do filtro. Aquele saquinho feiozinho, né? Mas excelente para passar café. Aquele ali. Olha, não tu lava disso. ele depois na aguinha. Se ele vai ficar escurinho, beleza, porque é a cor do café. É isso aí, né? E ele não... Vocês vão verificar também que quando você vai tomar um café gourmet, um café que ele é 100% arábica, ele não vai mais ficar pinche. Ele não é preto. Ele é marrom. Ele é marrom. Sim, no começo, quando eu comecei a tomar esses cafés, eu pensava, mas isso aqui tá fraco. Porque eu sempre fui aquela que gostava daquele café forte, né? Isso. Enfim. E eu pensava, mas esse café aqui tá fraco, mas o sabor é intenso, né? Ele tem uma coloração um pouco mais clarinha, né? Mais... Como é que eu vou dizer? Mais aguadinho, digamos assim. Isso. Mas ele tem um sabor intenso. Intenso e gostoso. É um caminho sem volta. Bom, a gente ainda está falando aqui de cafés, eu quero também avançar na questão das máquinas e do trabalho que vocês fazem dentro das empresas, enfim, mas é que eu acho que o café em si traz essa curiosidade, né? Para quem tá agora ouvindo essa história e tá pensando assim, nossa, eu quero experimentar um café diferente, eu quero conhecer essas experiências que elas estão falando ali. O que tu indica que essa pessoa faça? Qual é o primeiro passo para conhecer esses cafés? Como passar esse café? Porque aqui tu já deu uma dica que eu não sabia, da questão do filtro, que o filtro de pano, ele acaba sendo melhor que o filtro de papel. Então, que dicas, assim, tu pode dar para o nosso ouvinte para começar essa aventura pelo mundo do café? Então, é um básico bem feito. Como eu e tu estávamos aqui fazendo o sinalzinho aqui, colocando o filtro no bule, é começar por ali mesmo. Porque é a melhor maneira de tu sentir o verdadeiro gosto do café gourmet, né? De um café arábica. E se você puder ter um moedor de grão, e ter esse tempo, tirar esse tempo para ti, porque o cheiro é maravilhoso, né? Então a experiência vai ser completa moendo aquele café na hora que tu vai passar ele, né? Mas se tu não tiver, tem vários estabelecimentos, inclusive nós ali, a gente moe o café na hora e passa para o cliente também, né? Consumir esse café em 30 dias, moidinho, né? Se tu vai tomar ele todo dia, é tranquilo. Tu vai consumir ele em 30 dias. Mas o bacana mesmo é tu moer ele e já fazer a passagem ali no método que você vai escolher. O método E qual o melhor café para começar, assim? Qual que tu indica? Porque existem vários tipos de café, né? Qual que tu indica, assim, que daqui a pouco a pessoa vai sentir a diferença maior? Café gourmet. Café gourmet. Café gourmet. Qualquer um. Café gourmet é um café encorpado, é um café gostoso. Ele vai com certeza notar uma boa diferença e vai fazer diferença na vida aí depois para tá provando outros cafés. Depois as pessoas vão lá te visitar e vão te contar isso aí. Isso aí. Fui picada pela mosquinha do café. E o ideal, assim, ó, tente passar
e poder já provar ele, né? A temperatura da água. A água ferve, a água não ferve? O ideal é nunca ferver, né? O café, né? Então, assim, tem várias dicas ali no nosso Instagram que o pessoal pode... Qual é o endereço do Instagram? @aromicafé. @aromicafé, pode ali que vai ter várias dicas em relação ao café. Isso. E eu digo assim, ó, se você vai colocar num lugarzinho para consumir, consuma assim, dentro dessa térmica, né? Ou num copo, ou... Tem isso, né? Às vezes a pessoa passa de manhã para ir consumindo ao longo do dia. No máximo em 1 hora. Depois disso, infelizmente, oxida, não vai dar a sensação boa, né? Porque o ideal é que nem o suco de fruta, né? A gente passa e toma na hora, a extração do café, ele é um fruto, né? Ele passou todo um processo ali. Então, o ideal é, no máximo, em 1 hora, tu tomar esse café ali que vai te acompanhar. Bom, e a gente estava falando aqui dos clientes da Aroma e Café, vocês atendem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, quem tá nos ouvindo e quer ter essa experiência do café, pode ir lá na loja, conversar com vocês e vocês também vão fazer todos esses apontamentos e essas indicações, né? Com certeza. Assim, ó, eu gosto muito de ter essa diferença e mostrar a diferença para o cliente, porque muitas vezes o cliente ele quer ter essa experiência com a família e ele busca um produto diferenciado, né? E em relação às máquinas também. Então, assim, ó, nós temos 4 tipos de modelos de máquinas lá. Elas podem atender tantos pequenas empresas, recepções, quanto grandes vendas, né, e saídas de café, como lojas de conveniência, né, lugares assim. Em 6 segundos a máquina serve os cafés. Nossa. Então, assim, são máquinas muito modernas, é um sistema de gestão muito bem feito. Então, assim, a gente está muito bem assessorado a toda a tecnologia que a rede e a fábrica nos entrega. Quantos clientes vocês têm hoje? Hoje, a Aroma e Café, ela já atendeu mais de 500 clientes. Nossa, é muita gente sendo impactada pelo café, né? Sim. Muitos falam assim pra mim, mas aonde que eu vou tem máquina de café tua? Então, assim, graças a Deus, no meu primeiro mês eu coloquei minhas 7 máquinas de café. E eu pensei assim, por onde que eu vou começar? Não, eu vou começar pela minha cidade natal. Sapiranga. Então, assim, Sapiranga tem nos acolhido muito bem. Pois é, a gente vai falando, a gente vai misturando aqui os assuntos, porque é um assunto realmente que é muito prazeroso de ficar falando, mas assim, eu queria entender esse teu começo no empreendedorismo. Tu começou com 7 máquinas. 7 máquinas de café. E aí tu chegou na questão de vender ali... né, do teu negócio de vender, e aí tu foi abordando clientes onde tu poderia colocar essas máquinas? Então, tanto a Aroma e Café vende, quanto ela aloca a máquina de café. Muitos clientes, até hoje, eles têm muita dúvida em relação eles acham que a máquina é um bicho de 7 cabeças. E a máquina foi desenvolvida, está sendo cada vez mais moderna e mais prática para o uso do dia a dia. Bom, a gente tem muito papo ainda aqui para falar sobre café, mas a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta tem mais papo de mercado falando de café e desse mercado que cada vez cresce mais aqui no Brasil. Então sai daí. Desde 2016, a Aroma e Café transforma ambientes comerciais com café de alta qualidade. Oferecemos máquinas de café personalizadas para atender às necessidades do seu negócio, seja em um salão de beleza, loja ou academia. Nosso serviço inclui atendimento personalizado e uma variedade de máquinas adaptáveis ao tamanho e estilo do seu negócio. Com sede em Sapiranga, atendemos a região do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Rota Romântica.
Nos siga nas redes sociais para ter o melhor em aroma e café. Estamos de volta com Papo de Mercado nessa segunda-feira, com um assunto delicioso, perfumado, cheiroso, que é café, que está presente nos lares brasileiros, nas empresas, que sempre acompanha bons momentos. E eu estou falando hoje aqui com a Marciana Meltzer, que é proprietária da Aroma e Café, que está presente em várias empresas, também nas casas, né, oferecendo os insumos. A gente já conversou no primeiro bloco sobre o café, ela explicou as principais diferenças do café especial, café gourmet, processo de torra. Então, quem está pegando o programa agora e quiser conferir essas explicações todas que ela nos deu, pode ir no YouTube da Rede União, porque lá vai estar toda essa conversa registrada. Mas voltando agora aqui a falar das máquinas de café, porque as máquinas, elas vêm para substituir aquele café passado, aquela figura muitas vezes da tia do cafezinho, né? Isso. Que tem nas empresas, que tinha nas empresas. E traz também essa comodidade de trazer um café selecionado, um café melhor para oferecer para os clientes, seja o cliente da empresa que está ali naquela recepção, seja nos postos de gasolina, como tu disse, nas conveniências, né? E eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós, assim, quantos clientes vocês têm mais ou menos hoje? Sim, eu explico para ti. Assim, nós temos mais de 500 clientes. É muita gente. Isso, mais de 500 clientes, né? De diversos segmentos. Um dado bem importante que tu falou ali naquela pessoa, na tia que passava café, a rede num curso ali, numa convenção que a gente teve, eu não me lembro o ano, teve um gráfico que eles nos mostraram que muitas tias se machucavam porque as térmicas eram de vidro. E teve, sim, muitos acidentes, né, com isso. Acidente de trabalho, Acidente de trabalho, sim, porque precisava, imagina, números de pessoas trabalhando, né, precisava passar... Teria que ter muitas térmicas de café, né? Então, assim, a máquina de café, ela veio para suprir isso, né? O trabalho... Não é só comodidade, é segurança também, né? Segurança. Então, assim, como eu comentei ali, são 6 segundos para servir um café. É de 10 a 15 minutos por dia, abastecimento e limpeza. Então, a máquina, ela é automática, ela é um computador. Então, a junção das bebidas, a junção dos insumos, nós que fizemos parte da rede Vende, todos os insumos são insumos testados. O leite, ele levou mais de 10 anos, a estrutura dele para profissionais terem uma cremosidade, estar acompanhando tudo isso, né? E para o pessoal entender a máquina, eu vou explicar aqui, eu vou explicar a partir da que a gente tem aqui na Rádio União, né? Claro. É uma máquina de café, essas como a gente vê nas conveniências, um pouco menor a nossa aqui, mas ali tem alguns numerozinhos, algumas opções de bebidas, né? Exatamente. E aí tu coloca o copinho ali embaixo, escolhe a tua bebida. Eu sempre tomo um mocatino, que eu adoro. Sim. Mas tem cappuccino, tem o café mais fraco, o café mais forte, né? Ou café com açúcar, alguma coisa assim, acho que é café com açúcar e café sem açúcar, né? E aí, tu coloca o copinho ali e realmente, eu não sabia que era 6 segundos, mas é rapidinho, o copinho enche e tu tá com aquela bebida quentinha, deliciosa, fresquinha. É muito rápido, né? Exatamente. O layout das bebidas, a gente sempre busca a partir do que o cliente, ele quer. Ou ele quer para fazer uma cortesia, né? Pro seu cliente final, ou ele vai revender. Então, assim, as bebidas, elas têm vários tipos de layout, né? Aqui, o famoso mocatino, né? Então, toda a máquina, ela tem uma caldeira interna. Ela tem uma caldeira interna de 1 litro. Então, assim, ela vai repor a maneira que vai sendo servido o café. Quando ela tá ali quietinha, ela tá em stand-by, ela não gasta energia. Então, tudo isso é programado, né, pelo software, e nós temos técnicos especialistas, né, que ele pode também fazer a junção da bebida para mais ou para menos, né. Por exemplo, o cappuccino é a junção do café, do leite e do chocolate. Pois é, isso aí que a gente queria conversar um pouquinho também para entender, porque a gente falou e entrou nas especificações do café, né, do café especial, da torra, do extra forte, enfim, a gente entrou em toda essa questão. Mas o que é o cappuccino? O que é o mocatino que a gente toma, né? Porque a gente pede ali, mas não tem consciência às vezes do que tá tomando. O que são essas bebidas? Sim, o cappuccino, ele é
o nosso cappuccino é o café gourmet, o nosso leite cremoso, que eu digo que é leite de verdade, ele não é bebida láctea, né? E mais o nosso chocolate cremoso. Aqui da rádio ele é o café gourmet mais o nosso chocolate cremoso. Então assim, realmente a bebida fica encorpada. Fica ela toda programadinha ali para sair, vai servir ali, vai colocar o copo na máquina, tu vai escolher a bebida ali 3 ou 4, ele vai cair direitinho dentro da programação daquele copo. Então assim, eu preciso, as dúvidas maiores do pessoal, mas que copo que eu vou trabalhar? Não pode pegar copo de vocês, vou servir em xícara. A gente vai se adequar, a gente vai conhecer e verificar o que realmente o cliente necessita e o técnico vai adaptar a máquina conforme o cliente quer. O tamanho do copo, o tipo de bebida, nós temos o cappuccino avelã, canela, doce de leite, vanila. Nós temos o esticadinho, que é a junção do morango mais o chocolate cremoso. Então já precisa de uma máquina maior para poder ter o número de insumos internamente para essa máquina poder servir ali no layout do número das bebidas. É apertando um botãozinho, 5 a 6 segundos já vai sair o teu café. E o que é o mochaccino? Tu explicou o mochaccino, ele é chocolate com pingo de café gourmet. É mais chocolate. Mais chocolate. Por isso que é tão gostoso. E o nosso chocolate cremoso que faz... E é muito gostoso, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é um sucesso. Pois é, quais assim são os campeões de venda, assim, tanto em máquina quanto em insumos para vocês? O nosso café gourmet, o mochaccino com chocolate cremoso e o primeiro cappuccino de sabor é o avelã. São os carros-chefes. E máquinas, assim, quais são as máquinas que vocês mais têm na rua? São máquinas que preparam mais de 8 tipos de café, né? Que a nossa máxima prepara até 12, com combinações de 6 insumos internos, né? Então, a máquina igual aqui da rádio, que é uma Rubi solúvel, e a máquina Onyx solúvel, que são as máquinas assim que entregam, que são práticas para uma recepção. Mas eu vou levar a máquina, por exemplo, essa da rádio, vocês vão fazer uma reunião, eu vou pegar ela tem 13 quilos. Então, assim, eu vou pegar ela, colocar num cantinho na mesa. A gente levou ela pro nosso estúdio de inverno. Exatamente. Né? Ela tava lá com o nosso cafezinho. Ela é muito prática. Eu vou mudar aqui, a sala não vai ser mais aqui. Eu vou levar a Rubi pra lá. É uma tomadinha, uma mesa, já vai estar servindo café. Então, essas máquinas, assim, elas são práticas também, né? Pro uso e para colocar em qualquer lugar e é maravilhoso, porque chega às vezes alguém para nos visitar aqui na rádio, a gente tem aquele cafezinho fresco na hora, sempre fresco, que a gente não vai ter uma surpresa desagradável e vai estar oferecendo pro nosso visitante um café gostoso que vai deixar aquela experiência da visita na rádio, ou na tua empresa, ou na tua casa, enfim, muito mais carinhosa, muito mais receptiva, né? O pessoal gosta muito. Não tem desperdício, né? Sempre quentinho, a qualquer hora do dia. Então, o café é uma conexão, né? A gente trata todo cliente que chega lá com muito cuidado, verificando o que realmente ele procura dentro pra gente poder entregar o melhor para ele também. Porque às vezes a nossa necessidade aqui, a gente não tem um fluxo tão intenso de pessoas, seja talvez numa recepção, né, que tenha um fluxo maior, seja outra necessidade. Então é importante ter esse olhar personalizado para cada negócio, né? Dentro do contrato de locação, o nosso contrato é de 1 ano. Justamente eu te perguntar isso, como que funciona o processo de locação? O pessoal tá ouvindo, tem um negócio, quer colocar lá na sua recepção, como que funciona esse processo de locação? Então, o cliente nos procura e pede ali os tipos de máquina. A gente, né, eu sempre convido para vir na loja, porque quando o cliente vem lá na loja, nós temos todas as máquinas no showroom expostas, então assim, fica mais fácil de poder explicar para o cliente do que pelo WhatsApp, né? Às vezes eu até digo para o cliente, tu quer que eu faça um vídeo, ou tu tem um tempo especial, eu te espero depois né? Porque a vida da gente é corrida, né? Sim. Então, assim, ali eu tenho as máquinas em exposição, as bebidas para degustação, então fica mais tranquilo de poder mostrar para o cliente. Mas a gente faz contrato para CNPJ,
né? Dentro desse contrato de 1 ano, o cliente pode migrar de tamanho de máquina. Pegou a maior e quer vir para uma menor. Pode vir para uma menor. Pode não vir necessariamente tem que ser para uma maior. Não necessariamente, tá? Então, assim, muitas vezes acontece isso. E também eu falo assim é uma proposta que eu passo pro cliente. Mas e se essa máquina aqui, eu gostaria de comprar ela, mas eu não sei como funciona. Eu digo assim, não, a gente negocia. Tu faz a locação da máquina, mas se por acaso tu quiseres comprar ela, não tem problema. O contrato a gente rescinde ele, não existe multa contratual nele, tu pode adquirir uma máquina nova, porque tu usou ela, tu viu que ela vai te entregar o café que tu precisa, né? Então, assim, a gente rescinde o contrato e ele compra uma máquina. Ou ele continua com o contrato e passa aquela dúvida, né? Porque, é máquina, não sei se eu vou saber lidar nela. Não, ela é muito prática. Nossas máquinas são muito boas no dia a dia, no uso. Tem um botãozinho bem interessante, que abrindo a portinha dela, um botãozinho de retrolavagem. Tu aperta ali, ela faz toda uma lavagem interna, quentinha, com água quentinha, cai na bandeja. Então, assim, tu sabe que se tu limpou externo, internamente ela vai estar limpa para te usar. Olha só. É uma ajuda. E quando tu faz o aluguel da máquina, como que funciona? São pacotes com os insumos também? Os insumos são separados? Como que funciona isso? O preço da locação é a locação da máquina. Os insumos os clientes compram à parte. O que a gente dá, o primeiro pedido padrão que a gente indica é que o cliente compre 2 itens de cada. Um vai abastecer a máquina e o outro ele tem estoque. Como nós fizemos uma rota quinzenal para cidades aqui, né? A gente tem organização semanal, a gente avisa pelo WhatsApp que quem entrega é o técnico. A gente não programa com logística, a gente não terceiriza esse serviço, porque a gente acha muito importante o técnico entregar os insumos, que por muitas vezes ele precisa dar um treinamento, tem uma pecinha ali, tem um barulhinho na máquina. Ele já dá uma olhadinha na máquina. Ele já olha a máquina, ele já faz um serviço de prevenção na máquina. Então, assim, isso a gente acha muito importante continuar, porque ele vem dando um suporte muito bom para nós. Quantas pessoas trabalham contigo hoje? Hoje, nós estamos com 5 pessoas trabalhando dentro da Arome Café. E nós começamos com 3. Tu já começou com 3? 3, precisa ter 3. Antes tu estava me contando, né, que tu começou com 6 máquinas e tu conseguiu vender logo vender no sentido de locar logo essas máquinas, né? Loquei no meu primeiro mês. E tu já tinha experiência com vendas antes? Sim. Tinha? Já tinha experiência com vendas. E assim, qual o segmento que tu começou? Tu pensou assim, para que tipo de empresa eu vou levar essas máquinas? Quando tu começou a mapear, assim, porque tu já tinha ali a ideia do negócio, como que foi esse comecinho, assim? Esse começo foi assim, eu pensei em rede de conveniências, né? Postos de gasolina, hospitais e clínicas. Foi aonde eu visitei mais. E aí, ali, tu já conseguiu colocar as tuas primeiras máquinas? Consegui. E aí, foi só crescendo? Foi crescendo, mas assim, o pessoal logo queria saber, mas aonde que é a tua loja? E eu não tinha. Por 7 meses eu não tinha. A loja estava em casa. Tu trabalhava em casa. Eu não tinha condições de pagar uma secretária, de pagar um aluguel. Uma estrutura física. Uma estrutura física. Então, assim, de um ano para o outro, foi aonde que eu consegui, né, me reestruturar. Inclusive, eu tive a visita do diretor. Ele veio para me ajudar para olhar prédios em Sapiranga. Então, assim, foi uma história muito, muito querida, assim, que eu guardo bem no coração, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com isso e contar, né, como foi o empreender da Arome Café. Pois é, e aí tu teve um desafio nesse meio tempo aí, que é a pandemia, né? Como é que foi esse período? Porque por mais que as pessoas tenham tido um olhar diferente para o café, né? Que ele gerou conexão e tudo, mas era um momento em que as empresas não estavam operando, né? Muitas presencialmente, enfim, como que foi esse processo? Então, nós não tivemos nenhuma volta de máquina, mas a gente teve que isentar. Então, a gente isentou, a gente conversou cliente por cliente, porque eles estavam também sem faturar, né? Então, assim, ali foi de fevereiro até maio, né? A gente teve a isenção, mas a gente já estava, assim, preparados para isso, né? Eles não deixaram de consumir.
eles só não recebiam o público, né? Porque a gente não foi restringido, né? Essa visita, né? Mas a gente não teve devoluções de máquinas. A gente, depois da pandemia, a gente só cresceu. Graças a Deus. Coisa boa. A prova de que o café é um mercado forte, né? E é um mercado que tá mudando muito, né? Nos últimos anos, o consumo do café. Porque antigamente a gente não tinha tanto acesso aos cafés especiais, aos cafés gourmets. A gente não tinha uma pessoa... Hoje qualquer um pode ter ali uma máquina de moer café em casa, enfim. Como que tu avalia essa mudança de mercado? É a mudança é a consciência do cliente, porque ele está indo para um lado de alimentação saudável, ele foi buscar um café saudável também. Esse crescimento foi, assim, muito grande. Eu tinha um tipo de café só. Pois é, porque quando tu começou com a empresa 9 anos atrás, eu acho que era o começo dessa popularização um pouco maior do café gourmet, né? Não tinha, nem sei se já tinha ali, senão é um pouco mais recente até. O que eles me relatavam que eles buscavam em Porto Alegre. Nossa. Eles falavam, os clientes diziam assim, que bom que tu tem esse café, que até hoje eu tenho ele, que é o meu carro-chefe. Porque é um café, e até assim, é bem curioso, porque ele é um café um pouco mais forte a torra dele, tá? Mas até hoje eles provaram todos, porque eu tenho cliente fiel do café. Eles voltam para aquele primeiro. E hoje nós temos mais de 10 tipos de café grão. Mas aquele continua. Qual que é esse café? Evoluto. Da mesma Cochupé. Evoluto. E esse cliente, ele é fiel ao Evoluto. Ele é um pouquinho mais forte, mas ele tá dentro do 100% arábica, né? Mas hoje nós temos mais de 10 tipos de cafés grão. E a gente vê agora, de 3 anos para cá, que alguns supermercados, né, tem, mas ele vai ter o pacote menor. De 250 gramas. Isso, de 250 gramas, né? Café grão. Inclusive, quando eu vou ao supermercado, eu olho. E que bom que tá mudando. Não tá mais só o extra forte, aquela tinta forte, né? Aquele amargo terrível, né? Veio sim para o supermercado, na prateleira, né? Mas de qualquer maneira, ainda eu tenho aquele meu cliente, cada vez mais a gente está conquistando mais. Por esses anos todos, né? Trabalhando com café, falando de café. É bem bacana isso, sabe? A gente fica muito feliz. E qual é o principal desafio, assim, que tu acha que enfrenta ou que tu enfrentou nesses 9 anos de empresa, assim? Não necessariamente do ramo do café, mas como empreendedora, né? De uma maneira geral, assim, qual é o principal desafio? O desafio que eu passei foi em relação às máquinas de café. Por quê? Porque as pessoas, eles não confiavam que a máquina funcionaria 100%. Eu tenho clientes hoje, nesses 9 anos, em setembro, que nós vamos completar, que não teve um chamado de máquina estragada. Porque o que acontece? As máquinas que tinham, né, existe no mercado, são muitas máquinas importadas. E quando elas dão problema, muitas não têm peça. Não tem peça para repor. O que eu vou fazer com aquela máquina ali? Não tem mais peça. Então ficava na mão. Eu socorri muitos clientes assim. E ele ficou meu cliente, alugou máquina, ele comprou máquina, mas ele teve que adquirir a confiança que se realmente a marca vende, funcionaria. Porque dos outros segmentos não funcionou. Outras marcas não funcionou. Davam problemas para eles, né? Então, assim, a gente tem, assim, uma estrutura muito boa e isso confiável. É interessante isso que tu fala, porque a gente sempre fala do mercado competitivo, né? E da importância de tu estar alinhado com o mercado, porque a partir do momento que tu tem algo ali no mercado, independente de qual seja, que não entrega um produto de qualidade para o cliente, tu prejudica todo o mercado, porque aquele cliente ele vai ter medo de consumir novamente aquilo, Sim. né? Pode ser no segmento que for, pode ser no segmento de roupa, pode ser na indústria, não importa. Se tu entrega uma coisa que não tem uma qualidade ok, adequada para o cliente, tu vai estar prejudicando toda uma cadeia que depois vai ter que
reconquistar a confiança desse cliente com muito mais trabalho e muito mais entrega, né? Eu posso te relatar os chamados que acontecem na loja, por mais que eles ganham toda uma... Inclusive agora, eles estão num cliente em Campo Bom, colocando a máquina, eles vão passar para 2 pessoas, né? O técnico vai passar para 2 pessoas o treinamento, o abastecimento. Mas o nosso chamado é assim: oi, tudo bem, né? Pelo WhatsApp, a bebida cappuccino tá aguada. Tu consegue me dizer? Eu acho que tem algum problema na máquina. Aí a gente tem alguns chamados que a gente já sabe. A gente vai fazendo perguntas para poder ajudar, né? Na maioria das vezes, eles esqueceram de botar produto dentro. Daí vai sair a bebida aguada. Isso já aconteceu comigo aqui. Ui, mas tá ruim. Fui servir um dia o cafezinho, olhei meu mocatino, olhei assim, eu disse, mas B, que é o B, o nosso colega que fica ali na recepção, Sim. eu disse, B, tá estranho esse café. Dele, e a máquina tinha avisado e eu esqueci de colocar, porque a máquina avisa também, né? Avisa. Ela tinha avisado e eu esqueci de colocar. Peraí, daí ele foi ali, mas assim, ó, rapidinho, né? Fiquei esperando ele colocou o pozinho ali. Chocolate. E aí eu tomei meu cappuccino. É isso aí. Então, já aconteceu, mas realmente é algo que foi uma falha ali de abastecer. Ou a calhetinha ali, porque ela tem que ter uma calheta, né? Que ela precisa ficar dentro do suportezinho para que o produto vá junto com a água. Então, assim, também a calheta eles não botaram para baixo, né? E daí vai para cima, e daí dá aquela sujeira, né? É esse tipo de chamado isso acontece em todos os lugares, né? Até em Aí casa. a gente tem, assim, um passo a passo, a gente tem o videozinho que a gente manda também para eles, né? Para poder ajudar. Porque no dia a dia, às vezes, essa pessoa ou as 2 pessoas que a gente pede para receber o treinamento, elas não vão estar ali, né? Vai ser uma terceira que nem participou, né? Mas enfim, a gente tá ali, a gente tem suporte, a gente tem 2 pessoas ali para atender o cliente no WhatsApp e responder o mais rápido possível. Bom, e nesse mercado de café, assim, como que tu imagina, né, os próximos anos, assim, visto que a gente está num processo, acho que de expansão do conhecimento do café, e a partir do momento que as pessoas conhecem e provam o café especial, elas também acabam se tornando mais apreciadoras da bebida e consumindo mais, né? Eu sou uma que antes eu tomava meio que por obrigação o meu cafezinho de manhã ali, né? Porque faz parte de um rito que a gente aprendeu que é assim, né? E hoje já acho esse momento um pouco mais prazeroso e acabo tomando em outros momentos do meu dia, acompanhando um bolinho às vezes ali, que é uma delícia. E aí acabo consumindo mais café. Pós-almoço. Né? Exato. Como que tu vê esse processo, assim, daqui a alguns anos? Tu acha que ainda tem bastante espaço para expansão? Tem bastante espaço. O que eu verifico, e sempre eu gosto de mostrar a tabela de custo de dose, porque os nossos cafezinhos ali no copo de 100 ml, o café preto ele fica em torno de 18 centavos. Imagina. Então, assim, se tu conseguir verificar o que tu pode entregar para o cliente realmente apertar o botãozinho ali, se tu vai dar de cortesia, tu tem que botar o teu custo, né? No teu custo fixo isso ali, né? Claro. Obviamente. Mas tu vai vender, a máquina de café, ela vai suprir e ela vai trazer um atendimento e uma entrega muito especial para o cliente, né? Então, assim, eu vejo que continua em expansão. E, como eu te falei, é a entrega, é o nosso técnico chegando para entregar. Então, assim, nos dá segurança, né, em relação às máquinas, né? De estar tirando dúvidas ali na hora que ele está entregando o produto. É nós ali no WhatsApp ajudando o cliente logo, sabe? É o diferencial que toda empresa tem que ter, né? Não, e mais do que isso, a gente está falando também de segurança, né? Porque tu trouxe aqui um ponto que eu confesso que eu nunca tinha pensado nos acidentes, e realmente térmica, água quente. Já aconteceu comigo de virar filtro de café pela cozinha inteira, né? Então, alguém que às vezes está ali correndo, fazendo outras coisas, passando o café meio rápido, é um risco que tu não tem mais, a partir do momento que tu consegue automatizar esse processo, né? Exatamente, automatizar. E assim, ó, aquele padrão de qualidade que ele é entregue. Se tivesse 10 unidades, o café vai ficar regulado, ele vai servir igual. Ele só não vai servir, vai ficar aguado, porque não vai ter produto dentro da máquina. Pois é. Que o humano precisa ali
Precisa Precisa mas isso aí ter. tu sempre vai precisar, né? Isso. Bom, nossa conversa passou muito rápido, né? A gente já tá se encaminhando pro final. Mas antes de me despedir, eu gostaria de saber de ti quais os planos da Aroma e Café pros próximos anos. Então, a gente sempre tem projetos, né? E um dos nossos projetos é se instalar em uma das cidades, né? Olha, expansão. Ou, de repente, 2 cidades da onde a gente está atendendo, né? Então, é isso aí. Cidades eu vou deixar ainda em segredo. E a gente vai ficar sabendo porque a gente vai seguir lá o endereço da loja. É Rua Presidente Kennedy, 1718, bem na avenida, que é na Sinaleira. É um prédio de esquina. Estamos já há 4 anos no nosso prédio próprio, né? Então, Que maravilha. Sejam muito bem... A gente recebe muito bem todos que vão até lá, né? Inclusive, a gente trata nossas plantinhas com café. Olha só. Quem gosta de planta pode ir lá também contemplar, é um espaço muito gostoso. As nossas plantas adoram tomar os cafezinhos também. Quem não faz gosta bem. de um cafezinho, As né? orquídeas, né? Enfim, adoram o nosso café. Bom, é isso. Eu agradeço muito a tua presença aqui hoje. Eu acho que tu trouxe muito conhecimento pra gente, né? Muito Pra todo obrigada. mundo que tá na audiência. E bebam café, né? É Bebam isso aí. café de qualidade. Conheçam a loja. E a gente volta na próxima semana com mais uma história inspiradora aqui no Papo de Mercado. A gente vai ficando por aqui. Quem pegou a conversa no meio e quer conferir desde o começo, lá no nosso YouTube, no canal oficial da Rede União, é possível conferir toda essa conversa. Recomendo muito, porque ela nos deu uma aula sobre café aqui. Então, Imagina. Quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, vai lá no YouTube da Rede União. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.